Olá, seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Estamos aqui novamente nos estúdios da TV Cidade, no canal 14 da NET e em todas as outras plataformas digitais. Estamos aqui encerrando o mês de março com um tema que é falar de mulher, falar de profissão, mas com uma pessoa que tem a minha admiração, apesar de tê-la conhecido somente via redes sociais e pela indicação de outros amigos. Falar de desafios da mulher no trabalho dentro de categorias muito elitistas, que tem um histórico muito machista, é uma necessidade. E para mim foi um prazer quando ela aceitou estar aqui nos nossos estúdios para contar um pouquinho como é a vida e as adversidades de uma mulher na advocacia. Doutora Rayana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui na TV. Fica à vontade para dar aí o seu alô, seja bem-vinda a toda essa nossa estrutura. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Perla pela oportunidade de estar aqui na TV. É uma honra estar aqui e poder falar de um tema tão importante, né? Como a mulher e o dia a dia dela no trabalho, né? Principalmente voltado à advocacia, né? Que é o que eu vivo diariamente, né? E nós, como mulheres, de uma forma geral, nós enfrentamos diversas adversidades, né? E eu penso que falar sobre esse tema, ele é de suma importância. Primeiro porque antigamente não falávamos sobre isso, né? Sobre o nosso empoderamento, sobre a nossa necessidade de estarmos colocadas no mercado de trabalho de uma forma de sermos vistas, né? E hoje não, hoje nós conseguimos estar aqui ocupando esse espaço, né? E falando para todos vocês sobre a importância de falarmos sobre esse tema, né? É um tema delicado e eu tô assim muito grata pela tua coragem, porque tratar sobre as adversidades da mulher dentro da advocacia, e eu sei que não é uma prerrogativa só da advocacia, eu acho que nós mulheres sofremos muito mais dificuldades em todas as áreas que optamos por trabalhar, mas o conhecimento de causa, né? O dia a dia, a vivência, e também eu acho que é bem interessante a gente poder trazer muito do que acontece nos fóruns, o que acontece no dia a dia, né? Dessa coisa, até mesmo, doutora, de às vezes a necessidade de provar a mais. Exatamente, Perla. Esse é um ponto bem importante que tu trouxe, né? Porque, infelizmente, a gente precisa falar que a gente ainda vive numa sociedade bem machista e até patriarcal, né? Por quê? Nós fomos construídas ao longo dos anos para sermos mulheres, para ficarmos em casa. Só que lá atrás, algumas dessas mulheres se rebelaram e disseram, não, a gente vai trabalhar, a gente vai ocupar o mercado de trabalho. E hoje, se nós estamos aqui ocupando esse espaço de fala, é porque lá atrás elas começaram, né? Porque o que eu penso? Essa construção da mulher, essa visão da mulher como um ser feminino, frágil, criado para ficar em casa cuidando da família, aos poucos ela vem se desconstruindo e se reconfigurando, né? Porque a mulher, ela tem o dom de gerar a vida, o dom de ser mãe, né? E isso é uma coisa extremamente linda, mas ao mesmo tempo ela é um ser humano. Então ela pode ocupar todos os espaços que ela quer. Então, o que eu penso? Perdão por te cortar. Ela pode ocupar todos os espaços que ela quer e ela deve ocupar esses espaços. Até mesmo esse que é o preterido ou o socialmente mais conhecido como adequado. Se é o que a mulher quer, ser dona de casa, mãe e provedora do lar dentro desse processo, tá ótimo. Mas sim, que possa também haver oportunidade e eu brigo muito. Eu acho que a gente já passou, brigo no termo sim, de defendo essa ideia. Acho que a gente já passou da fase de querer igualdade. Sim. A começar que igualdade, a ONU e os estudos já comprovaram, vai levar 130 anos. Então eu não posso, em sã consciência, pedir igualdade, eu não vou estar aqui para ver isso. Para viver isso. Mas eu acredito muito na equidade. Sim. E eu penso da mesma forma, só que tu me perguntou ali como é a vida, né, dentro dos fóruns, dentro das empresas, né? E eu acho que é necessário trazer para o público justamente isso.
Hoje eu trabalho no meu escritório de advocacia, eu e mais o meu sócio, e eu não trabalho fora. Mas eu tenho relatos de colegas que trabalham em grandes escritórios, que trabalham em empresas, e elas sentem na pele diariamente a dificuldade que é ser mulher no mercado de trabalho. Justamente pela questão da falta de equidade. Por exemplo, infelizmente hoje ainda os homens ganham muito mais que as mulheres ocupando o mesmo cargo. Além disso, as dificuldades em obterem promoções, em ascenderem aos cargos, é muito grande dentro dessas instituições, né? De todas as formas, empresas, escritórios, né? Então, isso é uma coisa que eu vejo no dia a dia das colegas, sabe? E isso me faz pensar sobre como é importante a gente trazer essa pauta nesse mês da mulher, né? Como é importante a gente reforçar que a mulher, ela precisa se colocar no lugar que ela quer. Entende? Não no lugar que a sociedade quer que ela fique. E isso é muito importante. E isso começa aqui, num bate-papo, quando a gente fala. Quando tu reforça para uma colega de trabalho que ela precisa pedir um aumento de salário, porque ela faz, às vezes, a mesma coisa ou melhor do que o colega faz. E aqui a gente não está discriminando de forma geral, não. A gente está falando sobre as pessoas terem as mesmas habilidades e ganharem valores diferentes. Remuneração pela execução, né? Exatamente. E não pelo gênero. Exatamente. E desconstruir isso. Quem dera um dia nós possamos estar avaliando ou sermos avaliadas não pelo gênero e sim pelos resultados atingidos e pela entrega. Tu sabe que esses dias eu li uma reportagem bem bacana que falava sobre a avaliação de processos seletivos dentro de empresas. E isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção pela falta de transparência nos processos seletivos, né? Porque hoje a maioria das empresas elas têm um RH para fazer, com certeza, e seguem critérios e não estamos questionando isso. Mas eu acho que seria importante para quando você passa por um processo seletivo que você deixe extremamente claro quais são os critérios e os objetivos que serão avaliados em cada etapa do processo seletivo. E como essa falta às vezes de transparência, de clareza, dificulta para as pessoas poderem entender o que elas precisam melhorar, né? E isso em todas as áreas, né? E a questão da equidade, eu acho, de gênero, é também essa parte que depende não só do esforço da mulher, né? Mas do esforço da sociedade. Exatamente. Para ter mais compreensão, para ter mais empatia, né? Eu tenho exemplos de empresas aos quais eu trabalho que tem uma visão já muito mais adequada ao processo, que tem mais de 80% do seu quadro em mulheres na liderança, e a aceitação da maternidade no processo. A gente vê que isso é uma dificuldade nos grandes centros e dentro de empresas que possam dar uma ascensão maior, né? Só que a grande verdade é que é um pensamento imediatista. Porque se nós continuarmos construindo a ideia de que não devemos contratar mulheres porque elas podem sair para ter filhos ou por causa da gestação, ali na frente nós não vamos ter mão de obra. Exatamente. E tu sabe que agora eu me lembrei de um caso de uma conhecida, ela estava grávida, ela trabalhava em uma empresa de tecnologia, né? Ela foi demitida antes de ficar grávida, depois ela engravidou. E ela estava procurando emprego no mercado de trabalho grávida. E, por incrível que pareça... Conseguiu. Grávida, 6 meses de gravidez, e ela foi contratada por uma empresa de tecnologia de Santa Catarina. Então eu penso que eu gosto de ser otimista, eu quero ver o lado bom das coisas sempre, né? Eu acho que é importante. Em que pese a gente viva ainda num mundo muito machista, eu penso que o movimento, por mais que ele seja lento, ele está progredindo por uma equidade. E é exatamente o que tu falou, não é igualdade, é equidade que a gente busca. Né? Em todas as questões, né? Eu acho que a semente da igualdade, ela já foi plantada e ela está num processo de semeadura, né? De maturação. Mas o hoje, né? O hoje precisa de equidade, precisa de condições diferentes para um resultado igual, né? E da mesma forma que eu também penso sobre a equidade, que nós temos um papel de protagonistas nessa história. Por quê? Hoje nós estamos aqui sentados na TV falando sobre um tema importante.
E isso pode servir de incentivo para pessoas que estão em casa, talvez inconformada com a sua situação atual, né? Buscando uma adequação, e isso pode servir de incentivo. Então, eu acho que o papel de nós mulheres, numa forma geral, perante a sociedade e perante as colegas, é muito importante, porque nós precisamos incentivar as mulheres, nós precisamos caminhar ao lado delas, entende? Para que lá na frente a gente possa chegar e dizer a mesma coisa que eu disse aqui agora antes. Nós estamos aqui sentada porque lá atrás algumas mulheres se revolucionaram. E eu acho que isso vem muito ao encontro desses jargões que a gente escuta bastante, que nessa época são ainda mais falados, e que algumas pessoas, não aguento mais, né, que isso já virou jargão, que isso já deixou de ser realmente relevante e tudo. Eu discordo. Sabe, doutora Rayane, eu acho que independente de ser um jargão, nós precisamos continuar falando sobre eles, né? A gente precisa trazer o contexto para o dia a dia e tirar do jargão para a prática a sororidade. Porque mesmo que toda a sociedade, que todos os demais movimentos nos criem oportunidades com mais equidade, se nós mulheres, entre mulheres, não nos apoiarmos, exatamente, o processo vai ser mais lento e vai continuar sendo doloroso e sofrido. Eu concordo plenamente com o que tu acabaste de falar, justamente porque é isso, não importa que existam políticas públicas a nível nacional que incentivem as mulheres, se eu não tiver a empatia de olhar para a pessoa que está sentada do meu lado e dizer: você precisa de ajuda, você consegue, o que eu posso fazer para tornar o teu dia melhor? Porque não eu sempre digo, e isso é muito importante, a vida não é só sobre dinheiro, a vida é sobre o que a gente faz e o que a gente deixa, né? Então, se eu puder, hoje, essa é a minha missão de vida, se eu puder tornar a vida de uma pessoa melhor, eu vou fazer, eu vou ajudar, eu vou incentivar. E às vezes a questão é uma palavra que faz a diferença na vida de uma mulher. Né? Que a gente possa ser mais mão estendida do que dedo apontado. Exatamente. Né? Eu acho que quanto mais a gente assumir isso para nós, essa responsabilidade, né? Independente de nós termos culturalmente uma educação que premia ou que incentiva, né, a crítica, e aí vamos falar da cultura geral, principalmente aqui no nosso estado, né? A gente brinca muito. Aqui é muito mais fácil alguém te criticar do que te elogiar. Sim. Em qualquer sentido do profissional, pessoal, Sim. onde for. É muito mais fácil. E isso automaticamente dentro do escopo do ser humano gera um hábito, né? E aqui Sim. esse hábito nas mulheres ele é reforçado gigantescamente, porque a gente tem um nível de cobrança muito maior, Sim. né? E um nível de autoavaliação e de autoflagelação muito maior. Então, que a gente possa aliviar um pouco essa carga, né? Trocando as críticas por elogios ou modelos melhores de demonstrar a oportunidade, né, de evolução, porque a verdade, doutora Rene, não tem nenhum alecrim dourado nesse planeta, né? É verdade, Fela. Tu disse tudo, exatamente. E eu concordo, é plenamente isso, é a gente conseguir aos poucos, né? Porque o movimento, de todos os tipos de movimento, eles são lentos, né? Uma revolução ela não acontece do dia para a noite, né? E eu volto a dizer, hoje a gente ocupa espaços muito importantes na sociedade. E dentro desse contexto, eu queria trazer um ponto que eu acho que é importante na vida, não só da mulher advogada, mas na vida de todas as mulheres, né? Sobre como a sociedade, os maridos, os filhos, a família, precisa passar a entender um pouco mais a mulher. Porque, por exemplo, uma mulher que se coloca no mercado de trabalho, trabalha um dia inteiro, muitas vezes ela chega em casa cansada e ela tem uma família para cuidar. Né? Então isso também é importante que nós consigamos olhar para isso e reconhecer isso, porque às vezes muitas pessoas o que elas buscam é reconhecimento também. Ok, é da sociedade, a gente vai ter muito a construir nisso, né? Mas também começar a trazer isso para o dia a dia, né? Sim. O filho adoeceu na escola, por que só liga para a mãe? Por que não liga para o pai, né? Por que não liga para o pai? Né? E aí a gente vai entrando nesse
nesse... Ah, tem que levar a criança no médico. Qual é a razão de tem que ser a mãe que tem que sair do serviço para levar o menino no médico, a menina no médico? E aí nessa questão, justamente a gente pode entrar na questão das licenças, né? Hoje no Brasil a gente tem a questão da licença maternidade e da licença paternidade. Fora isso, nós não temos uma outra licença para que a mãe possa cuidar, ou até mesmo o pai cuidar do seu filho fora disso. Ok, a criança pode ficar doente, você pode apresentar os atestados, os laudos, mas e a mãe, sabe? E aquele tempo, aquela questão toda, isso a gente não tem um supedâneo que dê aso para isso, né? Então isso é importante a gente falar também, né? E são construções, né? De novos modelos, modais, porque é natural, né? Que se direcione a esse tipo de ação. É natural. Ah, não, caiu aqui na escola, liga pra mãe, né? É automático, porque é da sociedade, é cultural. Eu acho que a gente traz isso nesse sentido de, ok, que é cultural, mas não precisa ser só assim, né? Não precisa estar desta forma. E eu acho que dentro do mercado de trabalho, e aí eu entro muito porque nas minhas bandeiras, nos meus legados, nos meus propósitos, o empreendedorismo feminino, ele faz parte de algo que me encanta, que me apaixona, que é poder ajudar mulheres a gerar seu próprio sustento, a construir sua liberdade econômica, porque sabemos que não existe empoderamento se não houver liberdade financeira. Tu não toma decisão nenhuma se não é teu dinheiro. Exatamente. Então eu gosto muito de poder contribuir com isso. E aí, acho que aqui já fica também o meu dedinho, porque eu sempre coloco a minha opinião, né? Assim como você que está assistindo a nossa TV agora, tá? Quando você vai buscar um profissional de uma categoria, a exemplo, advogados, qual é a razão de você não dar oportunidade a uma advogada? Independente se for caso de família ou não for caso de família, né? Qual é a razão de você achar que um doutor pode ser mais eficaz para a solução do seu caso do que uma doutora? Fica a minha pergunta aí para você pensar. Que talvez você esteja procurando uma dentista, um dentista, né? Ou procurando qualquer profissional de qualquer categoria. Vamos trabalhar esse processo de sororidade. Vamos buscar um profissional que seja também uma mulher. Não só quando é ginecologista. Exatamente. Porque aí não tem problema, né? Exatamente. Aí a mulherada só quer saber de mulher. Exatamente. Eu penso, foi muito bacana essa tua fala, porque exatamente isso mesmo. E faz diferença, sabe? Eu gosto muito de incentivar o trabalho das mulheres. De todas as formas. Por exemplo, comprando um artesanato. Comprando em uma loja de roupas de mulher, sabe? São coisas pequenas que fazem a diferença na vida de uma mulher. E isso é aquela questãozinha que você planta um grãozinho hoje, que você talvez não veja ele florescer, mas ele vai florescer, entende? E é isso, porque não é uma coisa que a pessoa pense, eu vou... Não, é tão enraigado nessa nossa sociedade patriarcal e machista, que quando tu vai procurar num Google, tu não escreve advogada. Não, escreve advogado. Tu escreve advogado. Mas lembrando, né, Paula, que é uma questão importante, né? Na questão da advocacia em si, o que as pessoas têm que lembrar é o seguinte: hoje, você contratando um advogado, uma advogada, ele vai te defender e ele vai aplicar a lei. A lei é a mesma para todos. Não existe mais ganhar no grito. Já faz muito tempo que isso acabou. Então, assim, o que eu sempre busco trazer? Transparência, clareza e que a pessoa confie no meu trabalho e no trabalho de todos os profissionais, porque você precisa se identificar com eles. Mas lembrando, hoje a lei é a mesma para todos. E eu acredito muito, né, nesse processo de desconstruir a automatização, né, da busca, porque daqui a pouco existem
tantos profissionais de gênero feminino capacitados quanto de masculinos, mas a oportunidade acaba sendo de uma forma automatizada para o masculino, né? Muito menores para as mulheres, com certeza. E isso a gente verifica no dia a dia. É muito escrasso isso. Eu conto da minha história nesse sentido do preconceito de gênero, né? Que eu faço gestão de grandes grupos e de processos de empresas de grandes há muitos anos. E muitas vezes eu quero falar com o gerente e eu me apresentar e a pessoa dizer, tá, não, mas eu quero falar com o gerente. Sim. Porque não concebia uma mulher como uma figura de poder dentro daquela operação, né? Sim, e isso faz total sentido. E a gente vê isso em todos os... E às vezes é triste, mas dependendo do caso, eu me via obrigada a chamar uma pessoa que não tinha a mesma habilidade que eu e nem a mesma capacidade, né, o poder, vamos dizer assim, a mim atribuídos, e dizer, então só um minutinho que eu vou chamar o fulano. Sim. Só porque assim aquela pessoa se identificava, né? Com a figura masculina. Com a figura masculina. E aí, essa é uma questão estrutural. Que é nosso trabalho de pouquinho em pouquinho demonstrar, trazer, mas principalmente não se deixar esquecer. E nisso a gente pode fazer um conjugado falando sobre a nossa importância, de novo, e não só a minha, a tua, Perla, mas a de todas as mulheres, de sermos mentoras de outras mulheres. E quando eu falo mentoras, não significa que você tem que ter um curso, uma qualificação, não é nada disso. Mentoras... Você é um modelo de exemplo. Exatamente, é ser um modelo de exemplo para pessoas, entende? Porque hoje você pode pensar que você não é um exemplo, mas lá atrás de você pode ter alguém que diz, nossa, olha aquela mulher que fantástica, né? E isso é muito bom. E oferecer a mão, mesmo que você talvez pense, e isso acontece muito, não, eu não tenho no que ajudar. A gente sempre tem como ajudar, porque independente da complexidade do problema do outro, né? A empatia é a primeira pílula para a esperança, né? E o ser humano precisa, basicamente, de esperança. Porque é dali que vem a confiança em si mesmo, a fé. E a fé não vou nem entrar na parte ideológica, né? Ou religiosa, mas sim a fé em si mesmo. Sim. A fé como algo maior, né? Independente do que você acredita, né? Da crença, independente da embalagem do processo, a fé em si mesmo é o passo primordial para o sucesso. De todas as mulheres. De todo e qualquer gênero. Exatamente. Mas a gente precisa, às vezes, disso, que alguém nos dê essa mão e deposite em nós essa confiança para que nós, embasados com isso, com essa autoridade da outra, comece a criar a sua própria fé em si mesma, a sua própria autoconfiança. Desconstruindo tudo que ao longo dos anos foi construído, né? E isso é importante, né? Para que a gente possa construir um futuro melhor para as nossas filhas, para as nossas netas. Para os nossos filhos também, né? Para os homens que virão, porque isso daria outro bate-papo, que é uma coisa que eu bato muito. A gente reclama do machismo, mas quem educa inicialmente é a mulher. Então, esse é um outro babado que eu vou te convidar para uma outra hora para a gente tratar. Ficarei feliz de estar aqui de novo. Né, doutora? E assim, hoje, encerrando o mês de março, fechando com chave de ouro esses temas, eu quero deixar as nossas câmeras para o minuto final, para você poder passar sua mensagem e tudo aquilo que a gente construiu nesse bate-papo, que para mim foi muito positivo. Eu agradeço, para mim também foi muito positivo. E eu queria deixar uma mensagem para todas as mulheres que estão aqui nos assistindo e dizer que vocês são capazes de tudo. Vocês são capazes de fazer tudo o que vocês querem. Vocês têm uma força interior imensa que não tem como mensurar. E lembre-se, a sociedade, ela nos impôs limites. Lá atrás nós já rompemos vários limites. E eu tenho certeza que nós estamos no caminho para a construção de uma sociedade mais equânime,
Porque o que a gente busca não é só igualdade, como a Perla falou anteriormente. A gente busca equidade, a gente busca sermos reconhecidas pelo que somos, pelo que conseguimos ser, pelos nossos atributos, pelas nossas características. Nós somos muito mais do que construíram para nós. E eu tenho certeza que você, mulher, pode fazer diferente. Muito obrigada, doutora Rayana. Um prazer recebê-la. Eu que agradeço. Gente, eu tô assim, ó, agradecidésima por tudo isso e fechamos um março com muito conteúdo. Um beijo grande a todos vocês. Tchau, tchau, gente.